6 de janeiro de 2020. Bem-vindo ao nosso devocional. Quero compartilhar com você hoje a palavra de Deus, que se encontra no livro de Provérbios, no capítulo 5, a partir do versículo 1, para continuarmos com o nosso propósito de meditar no livro de Provérbios. A palavra de Deus nos diz assim a partir do versículo 1: Filho meu, atende a minha sabedoria, a minha inteligência inclina os ouvidos, para que conserves a discrição e os teus lábios guardem o conhecimento. Porque os lábios da mulher adúltera destilam favos de mel, e as suas palavras são mais suaves do que o azeite. Mas o fim dela é amargoso como o absinto, agudo como a espada de dois gumes. Os seus pés descem à morte, os seus passos conduzem-na ao inferno. Graças a Deus. Aqui, Salomão inicia o capítulo 5 de Provérbios, nos exortando a respeito do adultério, de não cairmos na tentação de adulterar com a mulher que busca um relacionamento fora do seu matrimônio. Mas nós também podemos trazer essa mensagem para a nossa vida espiritual. Porque quando nós quebramos a nossa aliança com Deus, nós também estamos praticando o adultério. Salomão nos ensina que a tentação vem como palavras doces, favos de mel, palavras suaves como o azeite, mas o seu fim sempre será a perdição e a morte. Por isso nós precisamos preservar o nosso relacionamento com Deus, guardando em nosso coração a sua palavra. Porque a palavra nos dará conhecimento e destreza para vencermos as tentações e para não nos deixarmos levar pelos nossos sentimentos e pelas seduções que o mundo nos oferece. Nós precisamos entender que Salomão continua descrevendo essa tentação como uma perdição completa. Quando nós adulteramos, ou seja, quando nós quebramos a nossa aliança, seja com Deus ou seja no matrimônio, nós estamos nos sujeitando a grandes maldições. Nós estamos trazendo morte para dentro do nosso lar, nós estamos trazendo improsperidade para os nossos bens, para o fruto do nosso trabalho, nós estamos dando brechas para enfermidades em nosso corpo, e não é isso que o Senhor deseja. O Senhor deseja de nós uma vida íntegra, abundante, que se dá através da palavra de Deus e da obediência, quando nós honramos a nossa aliança com o Senhor. A partir do versículo 15, a palavra de Deus começa a nos ensinar a manter essa aliança, a honrar o matrimônio, a se deleitar com aquilo que o Senhor nos deu, e também nós podemos trazer para a nossa vida espiritual, preservando a nossa aliança com Deus, nos deleitando nas bênçãos que o Senhor tem nos dado, nas provisões que o Senhor tem nos oferecido, e não buscando aquilo que não devemos buscar, não buscando mais do que podemos suportar ou aquilo que ainda não é nosso, não caindo nas tentações, nas seduções do mundo e aquilo que Satanás nos oferece, para que não venhamos cair em laços de morte. A palavra de Deus no versículo 21 diz assim: Porque os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor, e ele considera todas as suas veredas. Aqui o Senhor está falando sobre responsabilidade. Nós temos uma responsabilidade diante de Deus, porque os olhos do Senhor conhecem todas as coisas. E tudo que nós fizermos
nós precisaremos prestar contas ao nosso Deus, como a própria palavra de Deus nos ensina, lá em Gálatas capítulo 6, verso 7, quando nos diz: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois tudo aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Salomão está nos ensinando sobre a lei da responsabilidade, sobre a lei da semeadura e nos instruindo para preservar a nossa aliança, para preservar a nossa integridade, porque com certeza aqueles que traçam o seu caminho em caminhos retos e de justiça serão abençoados e engrandecidos pelo nosso Deus. No verso 22, a palavra continua nos dizendo assim: quanto ao perverso, as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do seu pecado será detido. Ele morrerá pela falta de disciplina, e pela sua muita loucura, perdido cambaleia. A palavra de Deus aconselha o homem a valorizar a sua aliança matrimonial, a sua aliança com Deus espiritual, desfrutar do que o Senhor nos entregou. E também o autor faz uma distinção entre aqueles que respeitam essa aliança, que resistem a essa tentação, e entre aqueles que já fizeram disso uma prática, e o autor o chama de perverso. O pecado, ele amarra, o pecado, ele escraviza, o pecado prenderá em cadeias de loucura, de perdição, aqueles que se deixam levar pelas tentações, porque não aceitaram o conselho de Deus, nem a sua palavra, nem foram obedientes aos seus mandamentos, não tiveram temor ao Senhor, e pela falta desse temor, desse domínio próprio, se deixaram levar pelas amarras de morte e de pecado. Que no dia de hoje essa palavra nos oriente e que nós possamos valorizar a nossa aliança com Deus, valorizar a nossa aliança matrimonial, valorizar aquilo que o Senhor nos concedeu e estar atentos para aquilo que o mundo nos oferecerá, para as tentações que virão ao nosso encontro, para que nós não venhamos pecar contra o Senhor e nos render às tentações e às amarras de pecado. Porque um dia Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário por mim e por você, e o seu sangue nos purifica de todo pecado, de toda maldição, e ele nos deu liberdade para que verdadeiramente fôssemos livres e apregoássemos essa liberdade ao próximo. A tentação, como a própria palavra nos ensina, é humana, e junto com ela, o Senhor sempre nos dará uma ferramenta para escaparmos, para resistirmos ao mal e para vencermos em Cristo Jesus. Que o Espírito do Senhor no dia de hoje te abençoe, te revista de perseverança e que essa palavra te encoraje a resistir ao mal e a honrar a sua aliança em nome de Jesus. Um grande abraço no seu coração. Deus te abençoe, graça e paz.